aluno, vamos prosseguir com nossos estudos sobre microeconomia. Nesta unidade, vamos estudar o fluxo circular da renda. Você sabe quem são os agentes econômicos? Veja então as explicações da professora Luísa Sampaio sobre este tema. Boa aula! Nessa nossa segunda unidade de estudo, nós vamos tratar primeiro do fluxo circular da renda. Mas antes de falar do fluxo circular da renda, é importante que vocês saibam que os agentes econômicos são aqueles que, através de suas ações e decisões, vão interferir ou influenciar na economia. Mas quais são esses agentes econômicos? Vamos aqui, por favor. Então, os agentes econômicos, eles são as famílias ou as unidades familiares. Quem são as famílias? Serão aquelas que irão consumir os bens e serviços. Temos as empresas. Quem são as empresas? As empresas são aquelas que irão produzir bens e serviços. Temos o governo, que é aquele quem vai tributar das famílias e das empresas e também vão adquirir bens e serviços. E temos o setor externo, que são os outros países do mundo, né, que vão demandar nossos bens e serviços, fazendo com que a gente exporte e vão vender produtos para a gente, fazendo com que a gente importe, certo? Então, considerando um modelo simples, né, nós vamos considerar apenas, por enquanto, as famílias e as empresas ou unidades familiares, né? Então, para montar esse fluxo circular, nós temos que colocar de um lado as famílias e do outro lado as empresas. Certo? Então, eu vou colocar assim um círculo. Vamos supor que não tenha nem governo, nem tenha setor externo, certo? Então, nesse país não se paga impostos, não se exporta nem importa, tá certo? O que acontece? Vão existir nesse fluxo dois tipos de fluxo que eu falo, que é o fluxo real, e o fluxo monetário. Vamos ver de que maneira ocorre o fluxo real. O seguinte, as empresas, para elas produzirem, elas necessitam que as famílias disponibilizem para elas fatores de produção, tá certo? Disponibilizem para elas fatores de produção. O que são esses fatores de produção? Esses fatores de produção são os elementos necessários para produzir qualquer bem ou serviço. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês quais são esses fatores, tá? Elas dispõem para as empresas produzirem bens e serviços. E as empresas, quando produzirem bens e serviços, elas vão vender para as famílias. Bens e serviços. Da mesma maneira, as famílias, quando elas adquirem esses bens e serviços, elas só poderão adquirir se pagarem por eles, né? Então, elas vão ter uma despesa, um gasto. Então, elas vão ter um gasto. As empresas, quando elas já adquirem os fatores de produção das famílias, elas terão que remunerar esses fatores de produção. Aqui eu denomino o nome de renda. Certo? Então, se vocês forem observar, eu tenho esse fluxo real e esse fluxo monetário. O fluxo real é composto de quê? Dos fatores de produção e dos bens e serviços. E o fluxo monetário? O fluxo monetário está ligado a dinheiro, a moeda. Ó, tem renda aqui e tem dinheiro sendo gasto aqui, né? Então, o fluxo monetário vai ser composto pela renda e pelo gasto. Tá certo? Agora, vocês têm que observar que os fatores de produção eles saem da família para as empresas e não retornam. E os bens e serviços saem das empresas para as famílias e não retornam. Agora, o dinheiro que sai das empresas para as famílias de forma de renda, eles vão voltar quando as famílias adquirem bens e serviços através dos gastos, né? Então, as famílias, elas vão demandar
bens e serviços produzidos pelas empresas e vão pagar por eles, né? É possível a gente observar que isso conforma um fluxo contínuo. Toda hora as empresas estão comprando fatores de produção e as famílias estão adquirindo bens e serviços, certo? Além disso, vai se verificar que a renda que sai das empresas para as famílias depois retorna para as empresas, quando as famílias adquirirem produtos. Então, por isso que a gente diz que a renda, né, é o único fluxo que ele é circular. Por quê? Porque ele forma um círculo. Ó, você está vendo que ele forma um círculo? Ele é o único fator, o único fluxo que é circular. Mas continuando aqui a vocês, eu disse para vocês que as famílias, elas vendem, disponibilizam fatores de produção para as empresas. Quais são esses fatores de produção, hein? Bem, nós temos 4 tipos de fatores de produção. Primeiro, o mais comum, que a gente pensa logo em primeiro lugar, é a mão de obra ou trabalho, né? Mão de obra. Elas disponibilizam a mão de obra para poder trabalhar nas empresas, né? Além disso, elas disponibilizam da matéria-prima ou da terra, né? Elas disponibilizam da matéria-prima ou da terra de onde tira a matéria-prima para poder tirar os recursos naturais para produzir os bens e serviços, né? E elas disponibilizam também, né, o capital. O capital tanto pode ser o capital financeiro, como pode ser as máquinas, os equipamentos, as ferramentas necessárias para produzir, né? E vão disponibilizar também a decisão de fazer, que é o empreendimento, né? Então, esses aqui são os elementos necessários para produzir qualquer bem, né? Sendo que quando as empresas já adquirem esses fatores de produção, elas já adquirem e terão que remunerar esses fatores de produção. Então, eu vou colocar aqui desse lado a remuneração desses fatores de produção. Por quê? Porque as famílias, elas não vão disponibilizar gratuitamente esses fatores de produção. Então, quando a mão de obra disponibiliza fatores de produção, ela disponibiliza, mas em troca ela quer a remuneração em forma de salários. Quando a matéria-prima é disponibilizada, vai receber, ou a terra, né, se quiser falar terra, ela vai ser remunerada na forma de aluguel. E o capital, ele vai ser remunerado na forma de juros. Vamos pensar o capital financeiro, né? Os juros. E o empreendimento vai ser remunerado na forma de lucro, que é o risco do negócio. Quem está entrando no negócio está ali para ganhar ou perder, não é isso? Então, a remuneração vai ser em forma de lucro. A essa remuneração aqui, a essa remuneração dos fatores de produção, eu dou o nome de renda. Tá certo? Então, é importante se ter o conceito de renda aqui também. Tanto em microeconomia como macroeconomia, em finanças. Esse é um conceito básico que precisa estar bem sedimentado, certo? Então, a renda, ela vai compor um fluxo circular porque ela entra e sai, tá bom? Outro conceito importante a ser bem assimilado é o conceito de curto prazo e longo prazo. Então, o que seria curto prazo ou longo prazo em microeconomia? Às vezes as pessoas associam isso a um fator cronológico, né? As pessoas imaginam, é 5 anos, 3 anos, isso é curto prazo. Mas em microeconomia, curto e longo prazo está relacionada à utilização dos fatores de produção, certo? Então vamos aqui novamente, convido você novamente para vir aqui, vem aqui na lousa em que eu coloquei aqui, olha, os fatores de produção, mão de obra, matéria-prima, capital, empreendimento, né? Eu vou chamar uma mão de obra de L de labor, né? E vou chamar todos esses outros fatores de K de capital, tá certo? Então, para produzir qualquer elemento, vai ser função de quê? Da mão de obra e do capital. Então, para eu produzir uma quantidade qualquer de produto, eu vou precisar de mão de obra e de capital. Nesse capital estão englobados os outros elementos, tá certo? Se você quiser incluir aqui a tecnologia, você pode também, tá? Mas aí aqui nós temos a labor de trabalho e capital, né, que está englobando todos esses. O que acontece? Quando eu estou produzindo, se por acaso um desses fatores de produção ele for fixo, ou seja, um ou os dois forem fixos, eu estou falando de curto prazo. Se por acaso os dois forem variáveis, eu estou falando de longo prazo, tá certo? Então, o tempo suficiente para que pelo menos um dos fatores de produção seja fixo é curto prazo. E o tempo suficiente para que todos os fatores de produção sejam variáveis é longo prazo.
Entenderam? Ah, mas Luísa, como assim? Né? Se você, por exemplo, tem uma fábrica, né, e você dispõe da quantidade que você quiser de pessoas para trabalhar na sua fábrica, mas em contrapartida você só tem aquela quantidade de máquinas, para você comprar máquinas, como são máquinas sofisticadas e tudo, vai demorar aí uns 3 meses para você ter a quantidade de máquinas, então você está no curto prazo. Por quê? Porque mão de obra é abundante, tem livre, variável, mas as máquinas o capital é fixo, então você está no curto prazo. A partir do momento que você já tem à sua disposição a quantidade de máquinas, de equipamentos e pessoas livremente, na hora que você precisar, basta pegar, então você está no longo prazo. Certo? Então vamos resolver aqui uma questão, né, que trata a respeito disso. Só queria, já que essa questão ela engloba mais algum assunto que será dado no próximo tópico, deixa eu só dizer uma coisa aqui para vocês. Né? Quando a gente fala em possibilidade de produzir alguma coisa, né, essa possibilidade está ligada a, como o próprio termo está dizendo, possibilidade. Você tem possibilidade de produzir alguma coisa em detrimento de outra. E essas possibilidades, elas são limitadas. Você não pode produzir tudo o que você quiser. Então, quando você produz mais de um, quando você produz mais de um, você tem que produzir menos de outro produto, porque você não tem capacidade de produzir absolutamente tudo, tá certo? Além do fato também que, na medida em que você vai produzindo mais de um, você tem que deixar de produzir um pouco do outro bem, tá certo? Então vamos ver aí a questão que ela diz assim, assinale a alternativa falsa. Letra A. Um modelo simplificado da economia classifica as unidades econômicas em famílias e empresas, que integram em 2 tipos de mercados. Mercados de bens de consumo e serviços e mercado de fatores de produção. Nós podemos ver que essa alternativa aí ela está correta. Nós temos 2 mercados. Mercado, quando ele fala mercado de consumo e de serviços, está querendo falar que mercado de bens que você vai consumir, né, ou de serviços. Então, mercado de bens e serviços que eu coloquei ali para vocês. E o mercado de fatores de produção seria um mercado onde serão adquiridos fatores de produção, insumos necessários para produzir um produto. Na grande maioria das vezes, é um mercado de trabalho. Então, essa está correta. Alternativa B. A alternativa B vai falar, os serviços dos fatores de produção fluem das famílias para as empresas, enquanto o fluxo contrário de moeda destina-se ao pagamento de salários, aluguéis, dividendos e juros. Essa também está correta, né? Então, quer dizer que as famílias, elas vão vender seus fatores de produção, né? Vão vender trabalho, vão vender mão de obra, vão vender capital, empreendimento, matéria-prima, né? E serão remunerados por isso, né? E a remuneração vai ser sob a forma de salários, juros, aluguéis e lucros. Eu sei, Luísa, mas não tem lucro ali. Tem dividendos. Dividendos é uma forma de lucro, são lucros distribuídos, tá certo? Na alternativa C nós temos os mercados desempenham 5 funções principais. Estabelecem valores ou preços, organizam a produção, distribuem a produção, racionam os bens, limitando o consumo à produção e prognosticam o futuro, indicando como manter e expandir a capacidade produtiva. Tá certo, né, pessoal? O mercado, realmente, ele tem essa capacidade, né, de fazer tudo isso que está dizendo aí. Né? Podem até prognosticar o que vai acontecer. Eles preveem o que pode acontecer e se antecipam. Não é verdade? Agora, a alternativa D. Essa alternativa D nós ainda não vimos, não falamos, mas vamos ler, porque faz parte da questão. A curva de possibilidade de produção do bem X de Y mostra a quantidade mínima de X que deve ser produzida para um dado nível de produção Y, utilizando-se plenamente os recursos existentes. Né? Então, aí está falando que quanto você pode produzir no mínimo de X, dado uma produção de Y. Não, aí não é possibilidade de produção. Possibilidade de produção ela vai mostrar quanto no máximo você pode produzir de X, dado uma produção de Y. Então, essa aí é a alternativa errada. Porque não é quanto você pode produzir de mínimo, é quanto você pode produzir de máximo. Tá certo? Do X, dada a produção de Y. E a última alternativa, que é a letra E, nós vamos para aqui falar que a inclinação da curva de possibilidade de produção dos bens X e Y mostra quantas unidades do bem X podem ser produzidas a mais, mediante uma redução na produção do bem Y. Nós vamos ver na próxima unidade de estudo que a curva de possibilidade de produção é decrescente, justamente porque para produzir mais de um bem, você tem que reduzir a produção do outro.
Então, nós encerramos essa unidade de estudo dizendo que a alternativa correta a ser assinalada é a letra D de dado, certo? Então, nós vamos encerrar e na nossa próxima unidade de estudo, nós vamos então falar da curva de possibilidade de produção. Até lá, então. Muito bem, nesta unidade analisamos o fluxo circular da renda. Também vimos que os agentes econômicos são aqueles que, através de suas ações e decisões, vão interferir ou influenciar na economia. São eles, as famílias ou unidades familiares, que irão consumir os bens e serviços, as empresas, que irão produzir bens e serviços, o governo, que irá tributar das famílias e das empresas e também adquirir bens e serviços, e o setor externo, que são os outros países do mundo que irão demandar nossos bens e serviços, fazendo com que haja exportação e importação. Continue acompanhando a temática e até a próxima.